Artigo 2º, serão fixados por decreto, o inciso 1, as vias logadores públicos que constituirão o sistema de estacionamento rotativo pago Zona Azul. Artigo 2º, os dias e horários de funcionamento. 3º, o período máximo de permanência no sistema de estacionamento rotativo pago. O 4º, o valor a ser cobrado e o tempo de permanência em cada local. Em discussão, o artigo 2º e todos os seus incisos. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Alisson Mendonça. Exceto o vereador Alzimário. Senhor presidente, para informação, eu queria consultar a mesa e saber qual o quórum necessário para a votação da casa. São 10 vereadores ou 11 vereadores? São 10. São 10 vereadores. 10 vereadores. Eu quero dizer aqui, nesse momento, senhor presidente, aproveitando a questão de ordem, que nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vereadores. Nós da oposição somos Magal, vereador Lucas, eu, vereador Dero. 4, temos 15. Concedida a palavra ao vereador Magal. Artigo 3º, a situação do estacionamento rotativo pago de veículos nas vias de logadores públicos serão efetivadas por meio de créditos eletrônicos e sistema informatizado, com sistema de controle informatizado, de modo a permitir total controle da arrecadação, avaliação imediata e receitas e auditoriais permanentes por parte do Poder Público Municipal. Em discussão, o artigo 3º. Em discussão. Em discussão, vereador Alzimário Belmonte Vieira Gurita. Alô, presidente, está ruim o microfone. Eu não entendi direito a leitura. Vereador Magal? Tem 10. Eu gostaria que Artigo fosse... 3º. A exploração do estacionamento rotativo pago de veículo nas vias e logradouros públicos será efetivada por meio de créditos eletrônicos e sistema informatizado, com sistema de controle informatizado, de modo a permitir total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditorias permanentes por parte do Poder Público Municipal. Questão de ordem, vereador Alisson Mendonça. Senhor presidente, é metade mais 1. 19, metade 9. Não é isso? 10. Vossa Excelência não pode votar, que essa matéria não é qualificada. Então eu vou fazer uma proposta, senhor presidente, ao vereador Gurita, para a gente se retirar para ver como é que fica. Essa convocação que faço. Concedida a palavra ao vereador Alzimário Belmonte Vieira Gurita. Presidente, em respeito ao povo de Ilhéus que não concorda com essa forma, eu também me retiro desse plenário. Ok.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 4º. Artigo 4º. Os veículos estacionados no local estabelecido para o sistema de estacionamento rotativo pago Zona Azul, em desacordo com as disposições desta lei ou das que forem estabelecidas em decreto regulamentar, serão considerados como estacionados em local proibido e sujeito a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Em discussão, o artigo 4º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Inclui-se a obrigação de pagar o estacionamento. Primeiro, as ambulâncias. Segundo, os veículos oficiais de serviço de órgãos públicos. Terceiro, os táxis lotados no município devidamente identificados. Quarto, os veículos destinados a transporte de deficiente físico e a idosos devidamente identificados nos termos da legislação especial vigente. Quinto, ciclomotores, motocicletas, triciclos, desde que estacionados nas áreas privadas e a elas reservadas e sinalizadas. Sexto, demais áreas privadas que tenham amparo legal. Parágrafo único. As áreas situadas em frente a farmácias, hospitais, pontos de socorros e quaisquer outros locais estratégicos que necessitam de parada de emergência, bem como as destinadas a ponto de ônibus, de táxi, de veículo de aluguel, integrarão as vagas de concessão desta lei. Artigo 5º. O artigo 5º. Em discussão. Senhor presidente, tem uma emenda aí nesse artigo, no parágrafo único, como também acrescentamos um inciso, que será... As emendas de Vossa Excelência... O inciso 7. Todas apresentadas no projeto. Então, mas se não deixar claro, o projeto vai ser votado original. Então a gente tem que lembrar que aí eu gostaria de colocar, senhor presidente, que seja colocada as emendas. Por exemplo, o inciso 4º do artigo 1º ou do artigo 2º, por exemplo, o valor a ser cobrado, senhor presidente, e o tempo de permanência de cada local será no máximo 1,50. E a correção, R$1,50, e a correção será anualmente pelo GPM. E também com 15 minutos de tolerância gratuito. Ok. Isso tem que estar incluído nesse artigo. Outra coisa, esse artigo 5º fica acrescido o inciso 7º com a seguinte redação: será reservado vagas em área a ser definida pelo poder público para uso gratuito. Isso tem que estar consignado no projeto. Okay. E as vagas também do parágrafo único, que é para farmácias, hospitais, escolas, pronto-socorros, que não está explicitamente no projeto. Então, a gente coloca essa emenda para ser garantido. Mas rezam no parecer da comissão. Então, quando Vossa Excelência dizer que está aprovado o projeto, com as emendas da Comissão de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que aprovam. Em discussão, vereador James Costa. Senhor presidente, só para segurar também no projeto, para não parecer que ele está sendo votado da maneira que veio do Executivo, que seja assegurado também as emendas no parecer da Comissão de Finanças. Ok. Foi aprovado por essa casa, colocando as emendas, quero assegurar que todas as emendas serão colocadas no projeto, ok, para que ele não vá para o Executivo da maneira que chegou. Com toda a redação, seja corrigida as emendas da Comissão de Finanças e Justiça, por favor. Ok, vereador. Em votação, o artigo 5º, com todos os seus incisos e com todas as emendas aprovadas e inseridas nos pareceres das comissões de Justiça e das comissões de Finanças. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 6º. O valor a ser cobrado pelo uso das vagas da Zona Azul por veículos automotores de 4 rodas deverá ser
ajustado anualmente por decreto obedecido no inciso geral de preço de mercado, IGPM, ou de outro índice que vier a substituí-lo. Artigo 6º. Artigo 6º. Em discussão, o artigo 6º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram com as emendas nos pareceres aprovados. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 7º. O estacionamento de veículo para carga e descarga de mercadorias, caçamba ou contêineres nas áreas destinadas ao estacionamento rotativo pago fora do horário de carga e descarga estabelecido em decreto regular e do local destinado para este fim, implicará no pagamento do estacionamento rotativo cujo valor é da tarifa vigente. Parágrafo único. O valor acima fixado deverá ser reajustado anualmente por decreto, obedecido o índice geral de preço de mercado, IGPM, ou outro índice que vier a substituí-lo. Artigo 7º, senhor presidente. Em discussão, o artigo 7º. Em votação, com todas as emendas aprovadas nos pareceres. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 8º. Considera-se estacionado irregularmente na Zona Azul os veículos que, primeiro, ocupar irregularmente as vagas demarcadas. Segundo, permanecer estacionado na vaga após o fim do tempo de tolerância, utilizando para fins de rotatividade. Terceiro, não pagar pelo período de ocupação da vaga. Quarto, preenchimento incorreto ou rasura dos dispositivos de cobrança impressos. Quinto, permanência na vaga quando no término das unidades de tempo. Sexto, ocupação das vagas especiais destinadas a idosos, portadores de necessidades especiais e demais áreas privativas com amparo legal desta que não esteja portando a identificação fornecida pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SUTRAN. Sétimo, exceder o período máximo de permanência na mesma vaga conforme placa de sinalização. Parágrafo 1º. No caso de descumprimento desta lei, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 2º. O veículo estacionado com o motorista dentro do mesmo não isenta do pagamento da tarifa. Parágrafo 8º, senhor presidente. Em discussão, o artigo 8º. Em votação, com todas as suas emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 9º. Cometidas quaisquer das irregularidades previstas no artigo anterior, ou seja, estacionar em desacordo com o regulamento da área de estacionamento rotativo, o usuário receberá um aviso de irregularidade especificando o enquadramento da irregularidade. Este aviso é exclusivo para as áreas denominadas como área de estacionamento rotativo, que abrange todo e qualquer tipo de área definida para este fim. Parágrafo 1º. O usuário que receber o aviso de irregularidade deverá efetuar o pagamento da tarifa após uso no valor equivalente a 10 vezes o valor da tarifa vigente publicada neste decreto, sendo um crédito será descontado pelo tempo não pago e outros 9 serão creditados a favor do usuário em uma conta pré-paga. Parágrafo 2º. O usuário terá o prazo de 72 horas para a quitação da irregularidade e após este prazo, o aviso de irregularidade será transformado em auto de infração pelo Poder Executivo através dos agentes oficiais da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SUTRAN, com respaldo no artigo 181, 27º, capítulo 25º do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 3º. Após o prazo estipulado, a concessionária deverá informar o poder público os veículos que não efetuarem o pagamento da tarifa após uso para que o mesmo se transforme em auto de infração conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, quando necessário,
a apresentação ou a remoção de veículos estacionados irregularmente com cobrança dos valores legalmente instituídos. Em discussão, o artigo 9º, em votação, com todas as emendas incumbidas nos pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 10º. A operação e exploração do estacionamento em vias de logradouros públicos serão feitas através de controle automático e informatizado, utilizando-se de créditos eletrônicos que permitam total controle da arrecadação, aferição das receitas e auditoria permanente por parte da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte e Trânsito, compensando por receita que assegura sua manutenção atualizada e expansão. Artigo 10º, senhor presidente. Em discussão, o artigo 10º, com todas as suas emendas aprovadas. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 11º. As especializações, projetos e demais elementos técnicos geradores da licitação serão fornecidas pelo poder público concedente e farão parte integrante do edital e respectivo contrato de concessão. Parágrafo 1º. Em decorrência de evolução tecnológica, poderão ser incorporadas medidas acréscimo ou substituição por meio de aditivos contratuais, novas tecnologias que facilitam a operacionalização do sistema, que promova melhor controle de arrecadação, oferecendo conforto ou benefício aos usuários, desde que submetendo a aprovação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SUTRAN. Em discussão, o artigo 11º. Em discussão, com todas as suas emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Artigo 12º. No edital de concorrência pública e respectivo contrato a ser firmado com o vencedor, dentre outras cláusulas indispensáveis ao procedimento, deverão constar as seguintes disposições. Primeiro, prazo de concessão do máximo de 10 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Segundo, obrigação do concessionário de arcar com as despesas de pessoal, encargos, trabalhista, previdenciários e material necessário à administração, execução e fiscalização do serviço. Terceiro, obrigação do concessionário de manter sinalização vertical e horizontal relativa ao estacionamento rotativo pago nas áreas definidas pela TAL, nas vias logradouros públicos, na forma autorizada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SUTRAN. Quarto, obrigação da concessionária aferir como receita da concessão o valor da taxa fixada pelo Poder Executivo Municipal para uma utilização do estacionamento rotativo pago cabendo aos concessionários a própria arrecadação. Quinto, obrigação da concessionária de repassar mensalmente ao Poder Executivo Municipal o valor oneroso da concessão, no qual poderá ser fixado em percentual inferior a 10% do valor bruto mensal arrecadado pela concessionária, sendo a sua utilização exclusiva para a manutenção, conservação e sinalização do trânsito do município. Sexto, obrigação do concessionário de instalar no município de Ilhéus escritório ou posto de atendimento para administração e atendimento ao público. Sétimo, obrigação de efetuar instalação e reparos necessários à manutenção do serviço de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos. Em discussão, o artigo 12º. Em discussão, com todas as suas emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. 13º, a empresa concessionária